Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um desaparecimento muito misterioso que aconteceu no ano de 1955, no Halloween daquele ano, que simplesmente um garotinho de apenas 2 anos e meio, ele desapareceu da frente de um mercado. Se você gosta de um caso criminal, de um mistério, saibam que todas as semanas eu trago 3 vídeos aqui pra vocês, então se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito, e também ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Steven Damon. Steven Craig Damon nasceu em 15 de dezembro de 1952, em Iowa, filho de Jerry e Marilyn Damon. Quando Steven era bem pequeno, sua família se mudou para East Meadow, Nova York, porque seu pai, Jerry, trabalhava na Força Aérea e foi transferido para lá. Na tarde do dia 31 de outubro de 1955, sua mãe, Marilyn, o Steven e também a sua irmã mais nova de apenas 7 meses foram até um mercado local que tinha a mais ou menos ali, ficava uma quadra, não era muito longe, então eles foram até lá. A mãe levou a bebê Pamela dentro de um carrinho e o Steven foi caminhando ao lado da mãe. Então, quando eles chegam no mercado, a mãe fala para o Steven ficar do lado de fora do mercado, aguardando, já que tinha outras crianças por ali, tinham outros carrinhos estacionados, digamos assim, outros carrinhos de bebê. Então, ela disse para o Steven cuidar da sua irmã, para, tomar conta ali no momento em que ela ficasse dentro do mercado, e foi isso então que ele fez. Ela entra dentro do mercado, faz as suas compras, leva mais ou menos 10 minutos, só que quando ela sai, simplesmente os seus filhos não estão mais no local. De início pode parecer muito estranho pra gente uma mãe deixar seus 2 filhos do lado de fora do mercado, na rua, mas digamos que era um pouco comum acontecer isso na época. As mães, elas estacionavam os carrinhos com os bebês dentro do lado de fora do mercado, faziam suas compras e depois elas voltavam para casa, e era super normal, já que naquela época praticamente não acontecia sequestro nem nada do tipo. De início, a Marilyn, ela não fica tão desesperada e ela pensa, bom, talvez o Steven, ele pegou o carrinho com a sua irmã dentro e levou de volta para casa, já que era tão próximo. Então, ela retorna para casa, só que os seus filhos não estão lá. Então, a partir desse momento, ela realmente fica muito nervosa e pensa que alguém fez algum mal para os seus filhos, até que em poucos minutos depois, um vizinho, sabendo do que aconteceu, ele encontra o carrinho de bebê que estava a mais ou menos uns 300 metros do mercado que a mãe foi com os filhos antes, só que quando ele chega, a bebê Pamela está dentro do carrinho, não está com nenhum ferimento nem nada do tipo, mas o Steven não está em lugar nenhum. A gente não sabe exatamente qual foi o momento em que a bebê Pamela foi encontrada, se foi antes ou depois da Marilyn ligar para a polícia, mas sabemos que ela ligou muito rápido para a polícia porque ela acreditava que aconteceu um sequestro dos seus 2 filhos, mas depois eles encontraram que foi a bebê Pamela, encontrada a uns 300 metros do mercado. Como não era comum disso acontecer, a polícia fez muitas buscas pela região, muitas pessoas participaram, chegaram ali numas 5.000 pessoas que participaram das buscas para ver se encontrava alguma pista do Steven, passaram também com carros nas ruas chamando por ele, mas infelizmente ninguém encontrou uma pista do menino. A primeira ideia que passou na cabeça dos policiais é que provavelmente uma mãe roubou o Steven, só que seria uma mãe que estivesse passando por um momento difícil, que provavelmente perdeu um dos seus filhos há pouco tempo e estava tentando substituir, digamos assim. Então a polícia faz uma série de investigações, vê quantas mulheres perderam os seus filhos nos últimos tempos e vai atrás, só que simplesmente não encontra nenhuma informação, não tem assim nenhuma pista nem nada. Às 6h30 do dia 1º de novembro, 28 horas após o início das buscas por Steven, a polícia cancelou
cancelou e declarou o desaparecimento do Steven como um sequestro. Cerca de um mês depois, uma pessoa escreveu uma nota de resgate para a família Damon, exigindo dinheiro em troca do Steven. Eles inicialmente pediram $3.000, depois escreveram mais 2 cartas, pedindo $10.000 e $14.000. O Jerry, o pai do Steven, ele desconfiou dessas cartas, entregou elas para a polícia fez uma série de investigações, também não chegou a lugar nenhum, provavelmente aquilo era apenas um trote, alguém querendo ganhar em cima de um desaparecimento, e o Jerry e também a Marilyn, eles foram a público e pediram que quem estivesse com o Steven pelo menos desse as suas medicações, as suas vitaminas, já que o menino sofria de anemia. Após o desaparecimento do Steven, a família voltou para Iowa e Marilyn e Jerry se divorciaram no ano de 1957. De início, o Jerry meio que culpou a sua ex-mulher pelo desaparecimento do seu filho, mas depois ele voltou atrás e disse que o desaparecimento do menino não tinha nada a ver com o divórcio e que eles estavam tendo problemas já há algum tempo no casamento e que sua esposa tinha um temperamento difícil. Ao longo dos anos, a polícia recebeu algumas pistas, alguns avistamentos do Steven, mas não chegou a lugar nenhum, a polícia não tinha mais para onde correr, porque realmente era um caso de muito mistério e a polícia praticamente não tinha pistas. Em fevereiro de 1957, um tempo após o desaparecimento do Steven, um corpo de um menino foi encontrado na Filadélfia dentro de uma caixa. Então veio a especulação de que o menino na caixa era o Steven Damon. Ele tinha mais ou menos a mesma idade, a altura, o peso e havia evidências de que estava desnutrido e também que sofreu abusos. Então apareceram algumas perguntas, será que alguém sequestrou o Steven, abusou dele, o matou e deixou seu corpo na Filadélfia, até porque a Filadélfia e o local onde o Steven morava ficava a apenas 3 horas de distância. Mas alguns detalhes no corpo desse menino encontrado dentro de uma caixa não combinava com o Steven. O Steven, ele fraturou o braço dele e ficou uma cicatriz naquele local, só que o garoto da caixa não tinha essa cicatriz. Então, no ano de 2003, fizeram um exame de DNA e foi confirmado que o menino da caixa não é o Steven Damon. Em 2009, o homem chamado John Roberts Barnes acreditava ser o Steven. Isso porque ele sempre se sentiu diferente dos demais familiares e seus familiares sempre diziam que ele era parecido com outros familiares, mas nunca mostravam as fotos para ele. Um tempo depois, a mãe do John estava no leito da morte e ela fez uma revelação para ele. A gente não sabe exatamente qual foi essa revelação, mas a partir desse momento o John tinha certeza que era adotado ou até mesmo que ele foi sequestrado. Então ele ficou muito paranoico com tudo isso e começou uma série de investigações sobre meninos que desapareceram na região até que ele conheceu o caso do Steven no ano de 2009. O John se achava muito parecido com o Steven, então, naquela época, ele morava em Michigan e contatou a irmã do Steven, a Pamela. A família estava com muita esperança de que realmente o John fosse o Steven. Então, a Pamela concordou em fazer um teste de DNA. Um teste privado deu uma possibilidade de correspondência. O John via semelhanças com o Steven, já que ele tem uma cicatriz no rosto e o Steven tem uma cicatriz no queixo. Outra coincidência é que o John, ele tem uma marca de nascença que fica na parte de trás da perna, perto da panturrilha, e o Steven também tem essa marca. O John estava com praticamente 99% de certeza que ele era o Steven. Ele até mesmo se achava muito parecido com o pai do Steven, só que ele fez o exame de DNA no ano de 2009, saiu o resultado e não. O John não é o Steven, é apenas uma coincidência, um homem um pouco parecido com ele. Um caso semelhante ao do Steven aconteceu em 4 de julho de 1956, em Ewstbury, a cerca de 8 quilômetros de West Meadow. Peter Warburg tinha apenas um mês
de vida quando foi sequestrado de dentro do seu carrinho que estava na varanda de sua casa. A mãe dele deixou ele dentro de um carrinho para pegar um sol na varanda e foi fazer algo dentro de casa em poucos minutos, e quando ela retorna, ela simplesmente se depara com o carrinho vazio e tinha um bilhete de resgate dentro. Em 23 de agosto, um caminhoneiro chamado Ângelo Lamarca foi preso pelo crime. Ele havia sequestrado o bebê Peter para pedir resgate na esperança de que o dinheiro pudesse pagar algumas das suas dívidas. Ele alegou ter entrado em pânico depois que o caso começou a chamar muita atenção da mídia e abandonou o bebê próximo a uma árvore perto de uma rodovia. Os restos mortais do Peter realmente foram encontrados numa árvore perto de uma rodovia. Lamarca foi julgado e condenado por sequestro e assassinato no final daquele ano. Ele foi condenado à morte e executado em 1958. Agora vamos de algumas teorias que temos sobre o caso do Steven. Algumas pessoas acreditam que naquela tarde o menino simplesmente foi andando, se perdeu, provavelmente se machucou, caiu no bueiro, caiu de um barranco, sofreu algum acidente, alguma coisa do tipo, e ninguém encontrou o corpo dele até hoje. Já a polícia trata esse caso como um sequestro, que alguém levou o menino naquela tarde, mas também a gente pensa, bom, por que não levou os dois, já que o Steven estava com a sua irmã Pamela? Provavelmente a pessoa que sequestrou achou mais fácil levar apenas uma criança do que as duas, e a gente não faz ideia do que essa pessoa fez, se essa pessoa ficou com essa criança pra ela, se essa pessoa vendeu ou fez algo horrível, matou a criança, botou em algum lugar, mas essa é a teoria mais forte nesse caso. Muitos falam sobre a Marilyn, a mãe do Steven. Alguns até mesmo dizem, bom, será que ela não tá ligada no desaparecimento do filho? Isso de deixar o filho junto com a sua irmã de apenas 7 meses, um menininho de apenas 2 anos e meio na rua, do lado de fora do mercado, foi muito questionado, principalmente aqui na internet, que é uma coisa que hoje em dia é impossível de se fazer. A gente sabe de todos os perigos, mas naquela época, como eu falei para vocês, era algo comum. Até mesmo uma pessoa que morava na região, ela confirmou isso, que era muito comum das mães deixarem os seus filhos dentro do carrinho, irem ao mercado, fazerem as compras e depois retornavam e levavam os seus filhos para casa. A gente pensa nisso como um absurdo, mas a gente está falando de um caso de 1955, onde praticamente não existia sequestro, praticamente nada, mas também já existiam as pessoas ruins e provavelmente nesse caso foi isso que aconteceu. Algumas pessoas até falam que alguns vizinhos da família Damon falaram que o relacionamento deles não era muito bom, então tem também um pouco de suspeita em cima da mãe. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês, lá de 1955, permanece um mistério até os dias de hoje, a gente não faz ideia do que aconteceu com esse menino. Como eu falei, alguns culpam a mãe, alguns acreditam que foi um sequestro ou até mesmo um acidente que aconteceu com o menino naquele dia. Agora conta pra mim o que você acha. Será que foi um sequestro? Será que foi um acidente? Ou a mãe está envolvida de alguma forma no desaparecimento desse menino Steven? Lembrando que esse caso foi um dos inscritos aqui do canal que pediu pra eu trazer. Então se você conhece algum mistério, algum caso de desaparecimento, algo do tipo, deixa um comentário que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.